Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, dando prosseguimento ao nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Como eu disse no último vídeo, estamos quase finalizando o Catecismo Maior. Hoje é dia de estudarmos o sacramento do altar. Teremos apenas mais um vídeo a respeito do Catecismo Maior. Vamos juntos? Quando nós analisamos a explicação de Lutero para o sacramento do altar, percebemos que há grande similaridade com a explicação que ele fez para o batismo. Não poderia ser diferente, afinal de contas, são os dois sacramentos que temos diante de nós e a base, os fundamentos destes sacramentos são muito similares, são muito semelhantes. Vejam só, ele inicia a sua explicação dizendo o seguinte: da mesma forma como ouvimos a respeito do batismo, também devemos falar do segundo sacramento, a saber, das três partes, o que é, qual a sua utilidade e quem deve recebê-lo. Basicamente, no que é, ele vai lançar mão do texto base da palavra, do texto das Escrituras. A sua utilidade vai atrelar, claro, ao perdão, que, consequentemente, onde há perdão, há vida e há salvação. E quem deve recebê-lo, aí nós teremos exatamente a formação daqueles que necessitam deste sacramento e que podem recebê-lo, certo? Vamos então para o início da explicação, o que é? E aí Lutero vai lançar mão daquele texto clássico que normalmente o sacerdote, o pastor, ele vai proferir quando ele faz a instituição. É conhecido também como as palavras da instituição da Santa Ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, os entregou, dizendo: bebei todos, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, dado e derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Claro, com uma leve variação, uma aqui, outra ali, em questões de traduções, mas nós temos esse texto nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E, diante disso, Lutero vai dizer a mesma coisa que ele disse sobre o batismo. O que mais importa saber, e o ponto principal, é que este sacramento a ordem é instituído por Deus, não é vontade humana. Não é vontade humana. Então, é um dever de todo cristão participar deste sacramento. É uma ordem divina expressa que devemos fazer. O que é então o sacramento do altar? Responda, diz Lutero, é o verdadeiro corpo e sangue de Cristo Senhor, em come sob o pão e o vinho, que a palavra de Cristo ordena a nós cristãos comer e beber. E assim como do batismo dissemos que não é simples água, também aqui dizemos, a Santa Ceia é pão e vinho, mas não simples pão e vinho, como os que normalmente se põem na mesa, mas pão e vinho compreendidos na palavra de Deus e a ela ligados. Quando a palavra se une à coisa externa, faça o sacramento, vai dizer Lutero novamente, citando Santo Agostinho. Ou seja, não é simples pão, não é simples vinho, ou não é simples hóstia, não é simples vinho, mas é Santa Ceia. Por quê? Porque a palavra está unida aos elementos. E aí, Lutero, no século XVI, já lidava com uma grande dificuldade entre outros cristãos, ou que se diziam cristãos, que tinham uma outra doutrina e que não acreditavam que a Santa Ceia poderia oferecer perdão de pecados, que a Santa Ceia de fato
fosse corpo e sangue de Cristo? Ele diz assim, em resposta a tais críticos: mesmo que 100.000 demônios, juntamente com todos os entusiastas, abrindo parênteses aí, os entusiastas eram exatamente os adeptos de outras vertentes cristãs, se é que podemos dizer assim, que não acreditavam na Santa Ceia do modo que Lutero está explicando aqui, e que acreditavam em outras coisas que a palavra não dizia, mas tinham dificuldades de acreditar no que a palavra dizia a respeito da Santa Ceia. E mesmo que 100.000 demônios e esses entusiastas se puserem diante de você e perguntarem como é que pão e vinho podem ser corpo e sangue de Cristo, eu sei que todos os espíritos eruditos reunidos têm menos sabedoria do que a majestade divina tem no dedo mindinho. Agora aqui está a palavra de Cristo. Tomem, comam, isto é o meu corpo. Bebam dele todos, isto é o Novo Testamento, no meu sangue. Ou seja, o que Lutero está dizendo aqui? Jesus falou que é o corpo dele. Jesus falou que é o sangue dele. Se Jesus falou, está falado. Quem é você para contrariar Jesus? Eu sei que sou um pouco autoritário, mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós não estamos falando de autoritarismo, nós estamos falando de autoridade. Porque se para nós, se para você, a Bíblia é a palavra de Deus, não há o que questionar nesse sentido. E eu sei que isso soa muito dogmático, e essa é uma palavra um tanto quanto proibida no nosso tempo atual. Mas é necessário observarmos que mesmo quem não é cristão, mesmo quem não é religioso, tem dogmas. Você afirmar, eu não tenho dogmas e penso que ninguém deve ter dogmas, isso é um dogma. Tudo aquilo que você crê de uma forma muito contundente e que você não abre espaço para outra possibilidade, é um dogma. Portanto, mesmo que não é cristão, mesmo que não é religioso, muitas vezes ateus vão ser mais dogmáticos do que religiosos. A partir daí, agora é fácil responder a todo tipo de perguntas que em nossos dias preocupam, diz Lutero. Por exemplo, se um sacerdote ímpio também pode administrar e distribuir o sacramento e outras perguntas semelhantes. Aqui concluímos e dizemos, ainda que um patife receba ou distribua o sacramento, que o patife não necessariamente vai ser só quem recebe, quem está distribuindo também pode ser. Recebe o sacramento verdadeiro, isto é, o corpo e sangue de Cristo, tanto quanto aquele que o faz de maneira mais digna, pois o sacramento não se fundamenta na santidade humana, mas na palavra de Deus. Perceba a importância da palavra. Lutero não deixa de enfatizar a importância da palavra. Ah, mas de repente alguém vai apresentar grande erudição e sabedoria, gritando e esbravejando. Como podem pão e vinho perdoar pecados ou fortalecer a fé? Que é exatamente a utilidade da Santa Ceia. Respondendo à segunda pergunta lá inicial. Qual a utilidade da Santa Ceia? Perdoar pecados, fortalecer a fé. Então, nós dizemos é o tesouro e não há outro pelo qual foi obtido esse perdão. Agora, este tesouro nos é trazido e transmitido unicamente nas palavras dado e derramado por vocês. Mais uma vez, Lutero vai explicar com o uso da palavra. Dado e derramado por vocês, foi Jesus quem disse. E ainda que a obra tenha sido realizada na cruz e que na cruz tenha sido obtido o perdão dos pecados, este não pode vir a nós de outro modo senão mediante a palavra ou a palavra unida ao elemento, ou seja, o sacramento. E aí, como nós podemos nos preparar ou estar preparados para receber a Santa Ceia? Como nós podemos ser dignos de receber a Santa Ceia? Essa é uma pergunta que
ela é uma pegadinha, né? Alguém estar digno para receber a Santa Ceia. Mas vamos ver na explicação de Lutero antes de eu propriamente aqui tecer as minhas considerações. Lutero diz assim, jejuar, orar, etc. certamente podem ser preparação externa e exercício para crianças, a fim de que o corpo se mantenha e se comporte decentemente com reverência para com o corpo e sangue de Cristo. Mas aquilo que é dado na Santa Ceia e com ela, isso o corpo não pode apreender nem disso se apropriar. Isto é feito pela fé do coração que discerne esse tesouro e o deseja. Ou seja, você quer estar preparado para receber a Santa Ceia, precisa crer. Precisa crer em Cristo, precisa crer que o que você estará recebendo não é simples pão, não é simples vinho, mas é corpo e sangue de Cristo em como e sob o pão e o vinho. E como que isso pode se dar se você tem essa dificuldade? Em primeiro lugar, temos o claro texto nas palavras de Cristo. Façam isto em memória de mim. São palavras que nos preceituam e ordenam algo. Por elas fica imposto aos que querem ser cristãos o dever de participar do sacramento. Participar do sacramento é uma dádiva, é um presente, é um privilégio, mas também é um dever. E você percebe que a liberdade concedida não é no sentido de que não seja permitido desprezar o sacramento, vai dizer Lutero. E aí nós temos dois problemas sérios. Além desses que eventualmente têm dificuldades de crer, temos dois problemas sérios no quesito participação na Santa Ceia. Temos um extremo e outro extremo. Temos um extremo que foi a tentação de Lutero. E talvez seja a tentação de você. Talvez seja a tentação que você que acompanha este vídeo possa passar. Talvez você diga, e como fica a coisa se sinto que não estou preparado? E a resposta, esta também é a minha tentação, diz Lutero, herdada especialmente da antiga situação sob o papado, em que nos torturávamos para sermos inteiramente puros, de modo que Deus não encontrasse em nós a menor mancha que fosse. Com isso chegamos a ser de tal maneira tímidos que cada um logo se apavorava e dizia, ai de mim, não sou digno. E por ver isso a pessoa não quer vir à Santa Ceia e espera até que esteja preparada. Tanto tempo que uma semana se segue a outra, e um semestre se segue a outro, e essa pessoa não vai participar da Santa Ceia, porque ela nunca vai estar preparada. Ela nunca vai se sentir preparada. E ela quer se sentir preparada. E essa é uma tentação, uma cilada do diabo, do inimigo, que não quer que a gente participe da Santa Ceia. Mas há o outro extremo, e aí Lutero vai dizer assim, é necessário que aqui se faça distinção entre as pessoas. Aos insolentes e indisciplinados, precisamos dizer que se abstenham da Santa Ceia, pois não estão preparados para receber o perdão dos pecados. Quem seriam os insolentes e os indisciplinados? Aqueles que pecam de uma forma deliberada, que não lutam contra o pecado, que não se preocupam em seguirem a vontade de Deus. Os outros, entretanto, que não são pessoas rudes e dissolutas assim, e que gostariam de ser justas, mesmo não sendo, mas lutando para ser, não devem afastar-se do sacramento, diz Lutero. Por isso essa gente deve aprender que a máxima sabedoria é saber que nosso sacramento não se fundamenta em nossa dignidade. E eu enfatizo isso aqui, porque é muito importante, volta e meia, algum membro, alguma pessoa se aproxima de mim, que sou pastor, e diz, pastor, eu não sei se eu sou digno, não sei se sou preparado, não sei se estou preparado, ou afirma categoricamente, eu não posso participar da Santa Ceia hoje, eu estou me sentindo em grande pecado. Claro, é necessário analisar situações, mas normalmente quando a pessoa se sente assim é porque ela deve participar da Santa Ceia, porque ela está arrependida. Por isso a gente deve aprender que a máxima sabedoria é saber que nosso sacramento não se fundamenta em nossa dignidade.
E aí Lutero continua explicando, dizendo, em segundo lugar, também há, além do mandamento, uma promessa, conforme já ouvimos acima. Promessa que não nos deve incitar e impelir da maneira mais rigorosa. Aliás, promessa que nos deve incitar e impelir da maneira mais vigorosa. Pois aí estão as bondosas e amáveis palavras: isto é o meu corpo, dado por vocês. Isto é o meu sangue, derramado por vocês, para o perdão dos pecados. Ora, se você quer ter os seus pecados perdoados, vá para a Santa Ceia. Receba a Santa Ceia. E aí então, aquilo que Jesus prometeu ocorrerá. E você obterá perdão de pecados. Assim, por exemplo, ao dizer em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sem dúvida é pecado e vergonha o fato de assumirmos uma postura de tanta indiferença, quando Ele está nos convocando e exortando de uma forma tão bela, tão doce, tão convidativa. Jamais se deve considerar a Santa Ceia como se fosse coisa prejudicial da qual se deve fugir. Pelo contrário, deve ser vista como remédio inteiramente salutar e consolador. E o remédio é para quem? Para quem está doente. Não é para quem está são. A gente sempre observa que a igreja deve ser vista como um grande hospital. E não como um clube de associados. E não como um clube de santinhos do pau oco. Aqueles que sentem sua fraqueza e gostariam de se livrar dela e que buscam ajuda, esses devem considerar e fazer uso do sacramento unicamente como precioso antídoto contra o veneno que trazem dentro de si. Percebam? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os doentes são aqueles que estão cansados e sobrecarregados com o pecado, o medo da morte e as tentações da carne e do diabo. E assim, se você está sobrecarregado e sente a sua fragilidade, então vá alegremente participar da Santa Ceia e receba refrigério, consolo e vigor. E por último, Lutero vai dizer assim: talvez você pergunte, o que devo fazer se não consigo sentir essa necessidade? Se não tenho fome e sede da Santa Ceia? E aí nós temos uma resposta. Aos que se encontram em tal estado mental que não sintam isso, para esses não conheço melhor conselho do que este: que ponham a mão no peito e verifiquem se ainda tem carne e sangue. Faça isso se você não está sentindo necessidade de ir à Santa Ceia. Ponha a mão no seu peito e verifique se ainda há carne e sangue. E se há carne e sangue, observe que o apóstolo Paulo diz lá em sua carta aos Gálatas: as obras da carne são conhecidas, e são estas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções, ódio, homicídio, bebedeiras, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Por isso, se você não consegue sentir, então creia na Escritura. Ela não irá mentir e conhece sua carne melhor do que você mesmo. Em segundo lugar, olhe ao seu redor e você verificará que está no mundo. E se você está no mundo, não pense que vai haver carência em matéria de pecados e necessidades. O mundo nos impele ao pecado. O mundo nos tenta, nos ataca. O mundo faz com que tenhamos ódio, inveja, desprezo ao próximo. Além disso, na verdade, você também terá ao seu redor o diabo, que você não conseguirá subjugar novamente ou inteiramente, porque até mesmo o nosso Senhor Cristo não o pôde evitar. Portanto, verifique se você tem carne, se você está no mundo e que seguramente o diabo está ao seu redor, você precisa da Santa Ceia. Por isso, experimente e exercite isso muito bem. E entre si mesmo, olhe um pouco ao redor e apegue-se unicamente à Escritura. E por último, a última explicação
no texto acerca do sacramento do altar de Lutero é para aqueles que estão diante de jovens. Que isso sirva de exortação não só para os que são velhos e crescidos, mas também para os jovens, que precisamos educar na doutrina e compreensão cristãs. Pois dessa maneira podemos mais facilmente incutir na juventude os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso, de modo que os jovens aprendam com prazer e seriedade, e assim se exercitem e se acostumem a eles desde a juventude. Portanto, que cada pai de família saiba que, por ordem e mandamento de Deus, tem o dever de ensinar os seus filhos ou fazer com que lhes seja ensinado o que precisam saber. Pois já que foram batizados e recebidos na cristandade, também devem desfrutar dessa comunhão do sacramento, a fim de que nos possam servir e ser úteis. Por isso, os jovens devem ser ensinados no catecismo e devem ser incentivados à participação da Santa Ceia. Deste modo, concluímos a explicação sobre o sacramento do altar. Espero que tenha sido elucidativo este vídeo. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.